Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adelino Franklin, professor de Filosofia do Colégio São Francisco, COC. Estamos aqui no Minuto Enem para tratar de um dos temas que mais são contemplados nas provas do Enem na área de filosofia, que é o tema de filosofia política. Filosofia política é um grande campo de estudos da filosofia. A palavra política, ela é derivada do grego, da palavra polis. Polis significa cidade, mas não cidade no sentido de um conjunto de edifícios, casas, ruas. Não é isso. É cidade como espaço cívico, né? Ou seja, como uma comunidade organizada, formada pelos cidadãos. E o que são cidadãos? São entendidos como homens livres e iguais, nascidos no seu território e portadores de dois direitos que são inquestionáveis, que são eles: isonomia, que é a igualdade perante a lei, e isegoria, que é a igualdade do direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. Muito bem, nós vamos fazer aqui um panorama da filosofia política. Então nós não vamos aprofundar tanto em algumas temáticas, mas vamos dar essa dimensão para que você possa ter aí uma facilidade em contextualizar, em entender do que se trata cada questão de filosofia política no Enem. Começando aí na Antiguidade Clássica, nós temos os filósofos que eram chamados de sofistas. Lembram? Aqueles filósofos que cobravam para ensinar, que ensinavam retórica, né, argumentação. E esses filósofos não tinham aí uma preocupação com a verdade, por isso eram tão criticados pelo Sócrates. Muito bem. Para eles, os sofistas, a polis e as leis são convenções humanas. Elas podem mudar. A finalidade política para eles era a justiça, entendida como a concórdia entre os cidadãos. E que isso seria obtido, conseguido por meio da discussão pública de opiniões e interesses contrários. Veja que enquanto para os sofistas a política é algo convencional, né? Para filósofos como Platão e Aristóteles, não é algo convencional, é algo natural da polis e da justiça. E nós vamos ver então o que pensava Platão e depois o Aristóteles, isso na Antiguidade. O Platão, o filósofo grego, um dos clássicos da filosofia, ele escreveu na obra A República sobre um modelo de cidade ideal. Para ele, havia a estrutura ideal de uma cidade ou de uma sociedade, né, seria dividida em 3 estamentos, que seria 3 grupos, né? Entenda como uma pirâmide, né? Na base nós teríamos os produtores. Os produtores, ele chama de almas também, a alma concupiscente ou baixo ventre. A função deles seria trabalhar, sustentar a cidade. No meio da pirâmide nós temos os militares ou guerreiros, seria a alma irascível. A função deles na sociedade é defender a cidade. Já no topo da pirâmide nós temos a alma racional, constituída pelos magistrados, né? E o governante estaria nesse topo, deveria ser um filósofo. Mas como identificar quem fica em qual patamar dessa pirâmide que estruturamos aí? É por meio da educação. A educação iria filtrando os indivíduos. Aqueles que já não tivessem tanto aptidão para os estudos no início da sua vida, já ficariam como produtores. Aqueles que avançassem um pouco mais chegariam a militares, guerreiros.
Já aqueles que avançassem mais nos estudos poderiam ser legisladores e, quem sabe, um governante filósofo. Veja então que o Platão defende a figura do rei filósofo. Os filósofos, por conhecerem bem as leis, por conhecerem a justiça, poderiam melhor legislar. Veja que o Platão, ele configura como injustiça quando alguém tenta exercer a função que não lhe cabe. Por exemplo, o produtor querer ser militar, o militar querer ser um legislador. Para ele isso é injustiça. Tá? Outro filósofo que nós temos aqui então é o Aristóteles. O Aristóteles que foi discípulo do Platão. Para ele existem tipos de regimes políticos, né, que se diferem quanto à quantidade. Vamos lá. Monarquia, mono, Aristocracia, aristos, poucos. Politeia ou democracia, muitos. Tá? Então, quanto à quantidade que eles se diferem. Essas formas de governo, elas podem ser virtuosas ou degeneradas. Veja bem a monarquia. A monarquia é o governo de um rei e ele pode, se atender o bem comum, ser muito bom. Né? Mas se ele atender os seus próprios interesses, essa monarquia é degenerada, essa forma de governo é degenerada e pode se tornar uma tirania. A aristocracia, governo dos melhores, os mais bem preparados, instruídos, pode se degenerar e virar uma oligarquia, quando governam apenas pensando nos seus interesses. Né? Então, por exemplo, que quando um grupo governa pensando só nos seus interesses econômicos, pessoais, né? Só para os ricos. E a democracia seria boa quando pensasse no bem comum, a participação dos cidadãos, mas se ela se degenerar, ela vira uma mera demagogia. Então veja que para o Aristóteles não há uma forma de governo ideal, né? Existem formas de governos diferentes, mas que podem ser virtuosas ou degeneradas. Saindo da Antiguidade Clássica, agora indo para a Idade Média, nós temos a influência da Igreja Católica, que era a religião, o cristianismo era a religião hegemônica já neste contexto, e nesse momento vai ser defendido muito os regimes teocráticos. Veja só, teo, Deus, cracia, governo. Então um governo de inspiração divina, que nós podemos entender teocracias de maneira direta ou indireta. A direta, quando o governante é visto como um Deus aqui na Terra. E indireta, quando o governo ele é eleito, aclamado pelo povo, ou toma o poder, mas isso é de inspiração divina, né? Fundamentado na Bíblia, por exemplo. Então a gente vê aí o aspecto religioso atrelado à política. É nesse contexto que surgem, então, pensadores que vão defender a tese da teoria do direito divino dos reis. O rei expressa a vontade de Deus na terra, ou seja, o governante expressa o que Deus deseja. Muito bem, pessoal, vimos então como a política foi marcada aí na Idade Média e vamos agora para a modernidade. Na modernidade, nós temos como grande pensador o Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo florentino, ou alguns consideram um grande teórico político. Nicolau Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, que muitos entendem como um manual de instruções ensinando o governo a se manter no poder. Tá? Na obra O Príncipe, no capítulo 17, o Maquiavel pergunta: para o governante, é melhor ser temido ou ser amado? Para o Maquiavel, é melhor ser temido. Por quê, pessoal? Porque o governante temido, dificilmente alguém vai contra ele.
né? Já o governante amado pode sofrer alguns golpes, algumas conspirações. Mas claro que se ele puder unir os dois, melhor ainda. Para Maquiavel, o que é melhor? Ter a esperteza de uma raposa ou a força de um leão? A esperteza de uma raposa. Mas se puder conciliar os dois, melhor ainda. Porque se o governante tivesse apenas a força de um leão, vamos pensar, apenas o exército, há mercenários, há soldados corruptos, né, que podem ir contra o governante. Agora, tendo a esperteza de uma raposa, ou seja, tendo essa destreza, dificilmente isso acontecerá. O Maquiavel inova, então, na filosofia política, ao separar a ética cristã da política. O governante não deve seguir os princípios cristãos quando está governando. O Maquiavel não está estabelecendo uma crítica à religião, mas ele está separando a religião da política, algo que existia na Idade Média. Então Maquiavel ele inaugura o realismo político na filosofia. Muito bem. Para o Maquiavel, então, tem duas palavrinhas aí que são importantes e que são abordadas no Enem. Virtude e fortuna. A virtude seria o quê? É o governante agir de acordo com as circunstâncias. Ele agarrar a fortuna. Mas o que é fortuna? Fortuna é o ocaso. Fortuna é o que está acontecendo no momento. Uma das traduções é sorte. Então, se o governante ele sabe agir de acordo com as circunstâncias, ele se dá bem. Então, Maquiavel ele entende que não há uma fórmula a ser seguida sempre pelo governante. Ele não pode agir da mesma maneira sempre. Ele tem que sempre se inovar, ele tem que sempre se adaptar às circunstâncias. Então, o Maquiavel, muitas vezes ele é chamado aí de perverso, né? Surgiu o termo maquiavélico, né? Que é aquela pessoa que conspira. Mas o Maquiavel não era maquiavélico. Tanto é que os filósofos chamam o Maquiavel o pensamento dele de maquiaveliano, para dissociar desse sentido pejorativo. Por quê? O Maquiavel está num contexto em que a Península Itálica estava dividida. Então ele está, na verdade, pensando nessa conjuntura e, quem sabe, aí pensando numa unificação da Península Itálica. Então, o seu pensamento muitas vezes é estudado em história, né, como defensor do absolutismo monárquico, mas o seu pensamento vai muito além disso. Bom, além do Maquiavel, nós temos na filosofia política moderna os contratualistas. O contratualismo político é comum entre eles, como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, uma linguagem comum como contrato social, estado de natureza e estado civil. Vamos entender cada um. São situações hipotéticas, não são baseadas em experiências históricas. Para o Thomas Hobbes, na obra Leviatã, no estado de natureza, os indivíduos eles têm plena liberdade, mas eles estão em busca da sobrevivência. Eles buscam sobreviver. E buscando essa autoconservação, essa autopreservação, pode ser que os indivíduos ataquem os outros, gerando uma guerra de todos contra todos. Isso, pessoal, gera o quê? Um estado de guerra, de conflito. Por isso que o Thomas Hobbes vai dizer: o homem é o lobo do próprio homem. Então, para sair desse estado de natureza, desse estado de guerra, o Thomas Hobbes propõe um contrato social, um contrato entre os indivíduos e o governante. E de que maneira que seria? Os indivíduos perdem a sua liberdade em troca da segurança. Caberá ao governante manter a paz entre todos, acabar com aquela guerra de todos contra todos. Então, pessoal, o Thomas Hobbes ele vai
no sentido de defender um Estado que seja absoluto. Tá? Por isso que ele vai aparecer nos manuais de história aí como defensor do absolutismo monárquico, assim como o Maquiavel. O John Locke é outro filósofo contratualista que vai se diferir do Thomas Hobbes. O John Locke ele vai defender que no estado de natureza os indivíduos têm direitos naturais, aí o justnaturalismo, que são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada. John Locke é um defensor da propriedade privada. É o criador do liberalismo político. John Locke diz, então, que alguns indivíduos poderiam perder a racionalidade e querer tomar o que é do outro. Isso seria uma ameaça, um risco. Né? Então, por isso, a necessidade de um contrato social. Para quê? Para garantir esses direitos naturais dos indivíduos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Olha como que o Locke difere do Hobbes. O Locke está defendendo a manutenção da liberdade dos indivíduos, enquanto o Hobbes diz que no contrato social o indivíduo troca a liberdade pela segurança. Outro filósofo é o Jean-Jacques Rousseau, que também é contratualista e escreveu a obra do Contrato Social. Para o Jean-Jacques Rousseau, o homem no estado de natureza e não passa por essa guerra de todos contra todos, como pensou Hobbes. Para o Rousseau, tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas, mas tudo se degenera quando cai nas mãos do homem. O homem é bom, porém a sociedade o corrompe. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, tudo começou a dar errado quando surgiu a propriedade privada. Quando alguém chegou e falou, isso é meu. Então gerou injustiças, gerou desigualdade entre os homens. Daí a necessidade de um contrato social para que, no Estado civil, possa-se lutar pela igualdade entre os indivíduos. Uma palavra cara para o Jean-Jacques Rousseau é igualdade. Então, deve prevalecer no Estado civil a vontade geral. A vontade geral não é a vontade de todos. A vontade geral nem sempre é a vontade da maioria. A vontade geral é o bem comum. Então, o Jean-Jacques Rousseau defende uma espécie aí de democracia representativa. Jean-Jacques Rousseau vai também, assim como John Locke, influenciar muitos ideais da Revolução Francesa. Então nós temos aí, esses filósofos como Locke e Rousseau também são iluministas. Nós temos outros pensadores iluministas que vão contribuir para a filosofia política. Eles não são contratualistas, como esses três primeiros que vimos agora, Hobbes, Locke e Rousseau. Mas estão no campo da filosofia política. Por exemplo, o Montesquieu. Montesquieu escreveu a obra O Espírito das Leis. E nessa obra ele defende a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, que devem viver em harmonia. Um não pode se sobrepor ao outro. Esses pensadores, eles colaboraram muito para essa transição aí, do antigo regime para uma outra época. O antigo regime no campo político se pautava no absolutismo do rei. Né? Agora, eles estão contra aquela estrutura estamental também que existia no período que antecede a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa vai ter uma fundamentação, aí, uma inspiração nos ideais iluministas. A Revolução Francesa permitiu a ascensão da burguesia. Já a Revolução Industrial também provoca uma série de transformações nessa sociedade. Ela vai o quê? Contribuir para a consolidação do capitalismo. Muito bem, pessoal.
Vimos um pouco aqui de filosofia moderna, vimos a contribuição do Maquiavel, os contratualistas, o iluminismo e algumas revoluções que aconteceram aí nessa transição da idade moderna para a idade contemporânea. Outras teorias que vocês precisam aprender de filosofia política são as teorias socialistas, que vão surgir aí por volta do século XVIII. Nós temos inicialmente os filósofos chamados de socialistas utópicos, que foram chamados de utópicos pelos filósofos que os sucederam. Esses filósofos do socialismo utópico, como Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, eles pensavam em comunidades ideais, comunidades em que houvesse menos práticas de injustiça, comunidades em que a igualdade pudesse prevalecer. Foram chamados de utópicos porque eles não criaram um método claro, definido, para se implantar esse socialismo. Por isso, algo distante da realidade. Já outros filósofos que o sucederam, como Karl Marx e Friedrich Engels, criaram o chamado socialismo científico, em que eles criaram um método, uma praxis para a implementação do socialismo e, por sua vez, o comunismo. O Marx ele estabelece uma crítica à economia política. Ele leu obras de David Ricardo, de John Locke e teceu críticas ao liberalismo político. É um grande crítico do capitalismo também, por considerar que ele gera desigualdades sociais. O Karl Marx, o método dele é chamado de materialismo histórico, que é dialético. Ele então estuda o Hegel e ele vai inverter o idealismo hegeliano, aplicando-o à história, de modo que se torna o quê? Um materialismo. Karl Marx entende que há uma luta de classes na sociedade, sempre existiu desde a antiguidade, mas que a partir da Revolução Industrial existe a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. E que um dia o proletariado se revoltaria contra a burguesia. A burguesia é a detentora dos meios de produção, enquanto o proletariado vende a sua mão de obra como mercadoria. Karl Marx entende que há na história transições dos modos de produção. Por exemplo, asiático, escravista, feudal, de modo que um dia o modo de produção capitalista iria se autodestruir. E isso daria origem ao socialismo, que seria uma transição para o comunismo. Lembrando que na teoria marxista, comunismo não seria todos recebendo o mesmo valor, todos iguaizinhos. Não, o Marx deixa claro na sua obra sobre Napoleão III, em que ele fala que de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo a sua necessidade. Muito bem, pessoal. Outro grupo de filósofos dentro dessa perspectiva são os anarquistas, como Bakunin, Proudhon, entre outros, que eles defendem a ausência completa do Estado. Então, para eles não teria essa transição de capitalismo para socialismo, depois comunismo. Não, porque no socialismo tem a presença do Estado. Eles desejavam uma ruptura total com o Estado, ou seja, contra todas as formas de dominação. No século XX, nós temos experiências históricas de regimes totalitários, como o fascismo, o nazismo, o stalinismo. Os regimes totalitários eles têm como características o militarismo, propaganda e censura, anticomunismo, antiliberalismo, ou seja, são antiliberais, o espaço vital, que é o crescimento do território, antissemitismo, no caso do nazismo, que não deixa de ser uma prática racista,
nacionalismo, culto à imagem do líder e partido único. Então são características que aparecem de maneiras diferentes nesses regimes totalitários. Por exemplo, o stalinismo não é anticomunista, porque ele é comunista. Já o antissemitismo é uma particularidade do nazismo. Então a gente vê aí diferenças entre esses regimes totalitários também, que são, claro, obviamente, antidemocráticos. Então, a democracia é uma outra forma, um outro regime político muito caro aí à nossa sociedade e que vai ser defendido ainda mais no pós-Segunda Guerra Mundial. Muito bem, depois da crise de 29, crise de 1929, em que o liberalismo econômico do Adam Smith entrou em queda, basearam-se na teoria de um economista norte-americano, John Maynard Keynes, para criar um Estado interventor, keynesianismo. O Estado deve interferir na economia. Isso impactou aí na constituição de social-democracias na Europa, como na Suécia, na Dinamarca, levando aí ao que chamaram de Estado de Bem-Estar Social, ou welfare state. É um Estado, uma política reformista, para evitar a volta daqueles regimes totalitários e também evitar uma revolução socialista inspirada na teoria marxista. Mas esse modelo entrou em decadência na década de 70, quando teve uma nova crise do capitalismo. E ali surgiu o chamado neoliberalismo, amparada nas teorias de Hayek e também de Milton Friedman. O neoliberalismo está em vigência até hoje. Até hoje ele vigora em vários países do mundo, que defendem a privatização, a terceirização, o Estado mínimo, ou seja, o Estado deve interferir o mínimo possível na economia, e defendem uma acumulação flexível do capital. Gente, deixa aqui também uma questão do Enem que foi contemplada em 2018. É uma questão que envolveu a teoria do filósofo Thomas Hobbes e também do Jean-Jacques Rousseau. Veja só, nessa teoria, nessa questão, o enunciado do Hobbes, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua força e invenção. Está na obra Leviatã. Já no texto 2, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Está na obra Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Vamos lá! Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo a qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... Será que é predisposição ao conhecimento? Não. Estamos tratando de teoria política. Hobbes e Rousseau. Submissão ao transcendente? Não. Eles não são como medievalistas. A tradição epistemológica, novamente, remete ao conhecimento? De modo algum. A condição original? Sim. Porque tanto no texto 1 quanto no texto 2, eles estão remetendo à condição original dos indivíduos, que eles chamam de estado de natureza. A vocação política, não. Também não se refere ao texto 1 e 2. Portanto, letra D, pessoal. E aí temos outras questões do Enem que contemplaram filosofia política e que serão postadas aí na descrição desse nosso vídeo. Até lá, pessoal, até o próximo Minuto Enem.